Olá, existe uma frase que diz mais ou menos assim: 4 quilômetros de uma autoestrada, somente os 4 quilômetros não te levam a lugar algum. Porém, 4 quilômetros de uma pista de pouso podem te levar a qualquer lugar no mundo. Aeroporto, uma estrutura de engenharia fantástica que reúne aspectos técnicos, operacionais, sociais, sendo por muitas vezes um grande centro de negócios. Aeroporto será o tema de hoje da nossa entrevista, onde nós vamos conversar sobre aspectos desde a sua concepção até os fatores que influenciam durante o seu processo de construção. Venham conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Next Point. Meu nome é Celso Figueiredo e é um prazer tê-los aqui conosco. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aos nossos colaboradores, a Dref Studios, a criadora de conteúdos. Obrigado pelo suporte técnico inicial e também pelos equipamentos aqui do nosso estúdio. Muito obrigado. A DF Criações, além de várias produções artísticas, é responsável pelo nosso visual aqui. Obrigado a vocês dois por esse apoio fantástico. Muito obrigado. E ao final do vídeo, caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu like, é importante para o canal, e também para se inscrever e acionar o pequeno sino, que dessa forma vocês vão receber atualizações, mensagens dizendo que existem novos vídeos disponíveis no canal. Bom, o nosso assunto de hoje é aeroportos. O nosso convidado de hoje é uma das maiores autoridades do Brasil em termos de concepção de aeroportos. Foi meu professor e atualmente é professor titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, em São José dos Campos. É com grande prazer que eu convido o professor Cláudio Jorge. Obrigado, professor. Bem-vindo ao canal. Muito obrigado. Prazer vai ser meu. Grande, muito obrigado. Professor, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente costuma fazer um bate-papo bem informal para que a gente possa recuperar a essência do assunto. Nada muito formal, a gente vai trazer assuntos bem interessantes para a comunidade aeronáutica brasileira, que é a intenção desse canal. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do senhor. Eu sei que, se não me engano, é da turma de 77 do ITA, professor desde 78, Isso. Já quase 45 anos na atividade. Fale um pouquinho mais para a gente, professor, como do seu percurso acadêmico, por favor. Tá. Eu tive muita sorte, digamos assim, que eu me formei no ITA, apareceu logo um concurso lá para o próprio ITA para ficar na área de transporte aéreo e aeroportos, e assim eu fiz, junto com o professor Miller, acho que você também conhece. Sim. E nós entramos então no ITA em 78, e já em 79, aí fomos fazer o mestrado na USP, né, que não tinha parte de aeroportos ainda no ITA. E nessa época estava acontecendo a Copasp, umas licitações, etc. E aí o ITA foi chamado, e aí quem foi para participar dessas licitações junto com o consórcio Engevix Proplas foi exatamente eu e o Miller. Então a gente já teve uma experiência bem interessante, né? No caso, nós trabalhamos com o aeroporto de Viracopos, e o meu orientador era o professor Gualda, falecido professor Gualda, né? Eu diria que é uma autoridade, né, brasileira que fez o seu doutorado, tinha feito o doutorado aí em Austin, nos Estados Unidos, tinha acabado de voltar, e eu fui seu orientado, tanto pelo mestrado como pelo doutorado. Já no doutorado eu acabei fazendo no ITA. Acabado o doutorado no ITA, fui para a França fazer um pós-doutorado. O Miller voltou dos Estados Unidos com o PhD dele, aí eu fui, foi feita essa combinação, não podia sair os dois, saía um ou saía o outro. E aí, quando ele voltou, eu saí e fui para a França. Fiquei lá um ano, na ENAC, e aí desenvolvi lá um trabalho junto com o... Nossa Senhora, esqueci o nome do meu orientador. Murakami, né, o Félix Antoine Murakami. E foi um período muito bacana lá. E voltando, fiz ainda a ESG em 95, depois eu fiz um mestrado na ESPM de Marketing e Engenharia, olha lá. E comecei a me dedicar bastante, não só à administração acadêmica no ITA, mas também a desenvolver trabalhos para Infraero, para o DAC, né, para a CECIA. Depois fizemos também para a Embraer, né?
tivemos várias oportunidades, né, de exercer um pouquinho aquilo que a gente ministrava, que a gente estudava. E a partir dos anos 2000 isso foi se intensificando, né? Desenvolvemos vários trabalhos agora para a SAC, né? Agora nós estamos com um vínculo com a SAC e temos um vínculo também que está sendo agora praticamente selado, já estamos desenvolvendo o trabalho de escolha de sítio para a Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso. A gente desenvolveu uma metodologia que foi adotada para a SAC, né? Para a Secretaria da Aviação Civil, e hoje em dia para qualquer quem está interessado em obter recursos do Fundo da Aviação Civil, ele, para escolha de sítio, para desenvolver os estudos, tem que seguir aquela metodologia que nós estabelecemos junto com a SAC. Então, por isso a gente acaba sendo chamado, né? Evidentemente, não, você conhece e tal, então ajuda a gente aqui. Então, nós estamos fazendo isso agora para o Mato Grosso, para algumas cidades do Mato Grosso, quer dizer, para a Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso. Esse é mais o meu lado, né? O lado da infraestrutura também tem um grande trabalho da professora Maiara na área aí de tráfego aéreo, né? Gerenciamento de tráfego aéreo, que é uma outra área bem forte no ITA, e também a parte de pavimentos, né? Agora nós estamos com a Cláudia, temos o Regis, tem o Schiavon, são vários professores, tem vários núcleos, né? Um em pavimento aeroportuário, nós mais na parte de aeroportos, planejamento e tal, e o pessoal de tráfego aéreo, né? O grupo de tráfego aéreo também é um grupo bastante interessante. Então, acho que é isso aí, né? A atividade, a administração acadêmica, eu exerci tudo que é cargo lá no ITA. Cheguei a ser reitor, né, durante 1 ano. Fui 5 anos vice-reitor. É melhor ser vice do que ser reitor. Mas depois o Anderson saiu, eu era vice do Anderson, o Anderson saiu lá para assumir a CAPES, eu fiquei lá de 1 ano e foi muito prazeroso também, não posso negar. Mas quando ele voltou, eu falei, não, agora volta para você, porque eu já estou numa fase já para curtir um pouquinho mais assim, os netos, essas coisas. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. A gente gosta, né? Exatamente. E o tempo passa muito rápido, né? E o senhor falou do professor Moura Camino, eu também fiz a ENAC, e eu não o conhecia. Já tinha ouvido falar no nome dele, mas eu não associava o nome e a pessoa. Aí, no primeiro dia de aula da matéria que ele dava, que era Sistemas de Navegação, a gente começa a disciplina e eu ainda muito, muito básico no meu francês, tentando captar tudo, e de repente ele me olha, você é brasileiro? Aí eu falei, sou. Aí começa a falar português comigo, na sala. E eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí ele se apresentou, Moura Camino, aí que eu liguei o nome à pessoa. E aí ele falou da história do ITA, falou do senhor, falou de toda a equipe do ITA, que ele já conhecia o pessoal todo e tal. Então tem umas histórias interessantes também. O mundo acadêmico acaba sendo pequeno, né? É interessante. É verdade. Mas aí eu acabei nem aprimorando muito o francês, porque ele só queria falar comigo em português. Não. Eu tive que comprar uma televisão para poder me acostumar no som lá do UITE lá, né? Do jornal lá nacional deles. Exatamente. Professor, essa sua vasta carreira deu bastante experiência também, claro, na parte de concepção de aeroportos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para o público em geral, para que eles possam ter um conhecimento mais aprofundado ou com um pouco mais de detalhes de como funciona. Eu também tive a oportunidade com a professora Maiara, né, que é minha orientadora, e na disciplina com o professor Evandro, de estudar o artigo que apresenta a sua metodologia. Muito interessante e está servindo de base realmente para estudos não só atuais como futuros para aeroportos. Como funciona a concepção de um aeroporto? Desde a escolha do sítio, todo esse mecanismo para chegar à produção ou ao desenvolvimento ou à construção aeroportuária? Tem várias formas de se iniciar, né, o processo. Eventualmente, se alguma organização governamental solicita, né, por algum motivo estratégico que seja implantado o aeroporto, mas a gente que trabalha com o planejamento do aeroporto, precisamos saber qual é a motivação, para que está sendo feito o aeroporto. É para carga? É para complementar? É para alimentar algum hub, etc. Então, essa é a primeira necessidade. Para que se quer o aeroporto? Então, um dos trabalhos que a gente realizou foi para a Petrobras. E eles pediram para a gente, nos anos 2006, por ali, pediram para desenvolver um aeroporto na área ali de São Tomé, ali entre Macaé e Campos,
que servisse não só para uma base para 50 helicópteros e que tivesse uma pista que operasse para que os funcionários da empresa pudessem vir de onde estivessem, de avião, chegassem ali e ali fizesse o transbordo para um helicóptero, fizesse a conexão para o helicóptero para ir para as plataformas. Esse foi um trabalho, quer dizer, já veio tudo orientado. Não interessava o problema de recursos, não era um problema econômico. O que interessava ali era que fosse o mais operacional possível e que tivesse numa posição que fosse bem interessante para, tipo, o centro geométrico ali da bacia de Campos, né? Então, esses eram os pontos. Já quando uma Norberto Odebrecht chega para você e fala assim, nós estamos querendo participar do processo aí de implantar um terceiro aeroporto para São Paulo. Aí eles botaram as características do aeroporto que eles queriam. Eles queriam um aeroporto que não se rivalizasse que complementasse Guarulhos e Congonhas, um aeroporto que tivesse a 10 quilômetros do Rodoanel, de todo o traçado do Rodoanel, que não tivesse problemas com o meio ambiente, com área de proteção, e também que fosse uma área não densamente povoada. Então, aí estão as condições, né? E para operar aeronaves que fossem complementares, quer dizer, para operar um 737, um 320, não necessariamente aeronaves tão grandes, aeronaves de porte médio ali, para complementar, ajudar na distribuição do tráfego de São Paulo, que sempre foi um nó górdio aqui do tráfego aéreo brasileiro, né? Da malha aérea brasileira, sempre é São Paulo. Então você vê que são trabalhos que vêm com finalidades distintas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar um aeroporto é para que está sendo feito esse aeroporto, né? Um prefeito de uma cidade aqui do Vale do Paraíba, não vou declinar a cidade para evitar o problema, ele veio querendo que a gente projetasse, né, no município dele, né, um aeroporto. Olha, nós estamos aqui, temos aí Guará, temos São José, né? Projetasse um aeroporto, mas que o aeroporto pudesse fazer com que uma aeronave, na época era no 145, que era a aeronave crítica para ele, que cumprisse a etapa dessa cidade do Vale do Paraíba até Brasília. Então ele deu as condições para a gente desenvolver o processo agora, né? Então descobrimos então qual seria a dimensão mais ou menos do aeroporto que ele queria e começamos a procurar o sítio, né? Só que ele queria que fosse dentro do município dele lá, né, para poder desenvolver. E assim, muitos trabalhos que a gente tem feito, ou às vezes a gente tem feito e é bem sucedido, às vezes a gente faz e não dá em nada, né? Quer dizer, o trabalho está feito, mas depois a coisa não avança muito. Depende um pouco do que o cliente deseja. Às vezes o cliente quer uma coisa que a gente sente que não é interessante, né? Nós fizemos um trabalho junto com uma empresa brasileira e uma portuguesa em Angola, que era para desenvolver um aeroporto numa cidade chamada Uambo, que era o potencial nova capital de Angola, né? Angola é um país africano de língua portuguesa, mas que se considera a Dubai do Oriente da África, né? Que é um país que tem muita riqueza, petróleo, diamante, um monte dessas coisas aí. Mas é um país que viveu de guerra até poucos anos atrás, né? Depois que os portugueses saíram, o negócio lá ficou meio feio. Então a gente foi lá fazer a visita, foi procurar, e o que o cara queria? Queria que a gente fizesse um aeroporto em Uambo, né? Uma cidade pequena, para A380, porque o que eles questionavam é que o A380 não tinha, além de Johannesburgo, ali no sul da África, não tinha alternativa. Então, se tivesse qualquer problema na A380, tinha que voltar para Dubai ou voltar para né? Porque não tinha aeroporto. Em Angola, o de Luanda não comporta um A380. O Luanda é a capital. Luanda fica no litoral, enquanto que o Uambo fica uns 400 quilômetros para dentro, uma altitude de 1.000 metros. Então, seria uma pista gigantesca. E a gente comentando, poxa, a gente visitou lá o local, mas um local assim que não fazia sentido aquilo que eles queriam. Mas a gente fez o projeto para eles, né? Hoje eu olho pelo Google Earth, vejo que a coisa não avançou, não. Continua igualzinho como a gente esteve lá há 20 anos atrás. Não fizeram, mas pagaram o dinheirão para as empresas aí e tal, né? Então, o aeroporto, a concepção dele depende, inclusive, do para que ele está sendo feito. Essa é a primeira coisa. Os aeroportos que a gente faz lá na Comara, na Amazônia, eu nunca participei de nenhum aeroporto lá. Agora, acabei de participar de uma escolha de sítio lá para Caruarí, no meio do estado do Amazonas, e para Belém, um aeroporto para substituir lá aquele Júlio César.
né, que foi fechado. Então a gente pesquisou, aplicou a tal metodologia lá que foi desenvolvida junto com a SAC e chegamos lá ao resultado. Vamos ver se avança, se Caruaru se o governo do Amazonas vai realmente querer implantar nessa nova localidade, dado que o atual não tem como crescer, né? Não tem como, está totalmente cercado, não dá nem para fazer IFR ali no aeroporto, de tão complicada que é a situação, apesar de ser uma pista não tão pequena, uma pista de 1.600 metros. Mas é isso aí. Então, o primeiro ponto é para que você quer esse aeroporto, né? E só para vocês terem uma ideia, essa talvez tenha sido uma das principais motivações. A gente está promovendo, o ITA está promovendo agora, um evento chamado Aerobrasil 2022, que vai acontecer agora dia 21 de setembro, lá no Centro de Convenções da FEComércio, onde na parte da manhã a gente convidou o pessoal da ANAC, SAC, DECEA, um economista aí do BTG, o próprio reitor do ITA também vai ter uma palestra lá falando da, né, contribuição e tal. E na parte da tarde vai ter a participação de várias empresas, são pequenas palestras de meia hora, mas até vão ser 2 trilhas envolvendo sustentabilidade, energia, como construir um aeroporto. Então, a InfraWay, que é uma empresa que está mexendo com isso, e já tem mais de 200 prefeitos inscritos. Né? Prefeitos, secretários de municipais, né? Estão se candidatando lá, a Associação dos Municípios aí tal, está toda interessada. Até mais, não pelas palestras da parte da manhã, que são mais palestras técnicas mais oficiais, digamos assim, e sim essa parte da tarde, onde vão ser abordados alguns bizus. Mas eu tenho certeza que boa parte desses prefeitos vão ficar muito decepcionados no sentido de, não é assim, não é querer botar aeroporto, tem um custo muito elevado, né? Não faz muito sentido às vezes, se você já tem um próximo, né? Nem que seja no vizinho do município vizinho, mas não faz sentido ficar fazendo aeroporto à torta e à direita. Né? Tem um custo muito alto. Deixa eu interromper o senhor. Com relação a esse evento, vai ser qual dia mesmo? Dia 21. Agora, quarta-feira, sem ser a próxima outra. 21 de setembro. É um evento gratuito, tá? Mas você tem que se inscrever antes. Tá? Então é só ir no www.aeroportosbrasileiros.com.br, aí lá se inscreva. Aí você se inscreve lá, dá o nome, CPF e pronto. Aí você ganha lá um QR Code lá para você poder acessar. E a participação ela é virtual? Não, vai ser presencial, vai ser híbrida. Tá, vai ser híbrida. Tá. Quem quiser vai ter possibilidade de também acompanhar. Mas eu acho que vale a pena ser presencial. Sim, claro. A interação é melhor. Até contactar tal. Vai ter uma amostra lá de um monte de coisa lá embaixo. A FEComércio, esse ambiente lá, o Centro de Convenções, é muito bom. Tem auditório para 550 pessoas. Então, acho que vai atender a todo mundo com conforto, segurança. Legal. Nesse aspecto de concepção, eu tenho 2 perguntas. A metodologia que os senhores desenvolveram junto com a SAC, ela hoje, quando vocês aplicam, você já tem algum algoritmo, alguma coisa, ou ainda feito os cálculos ainda de forma manual, muita pesquisa? Como é que funciona a aplicação prática da metodologia? A metodologia, ela é relativamente simples, né? Primeiro, você tem que, de novo, precisa de dados iniciais, né? Para que você quer aeroporto? Para que aeronave crítica? Para que etapa você quer? Então, a gente fez, por exemplo, esse já está feito, concluído o trabalho, foi feito para o Sudoeste Paranaense, uma localidade entre Francisco Beltrão e Pato Branco, né, no Paraná. E o que veio para nós, para a gente desenvolver, que tivesse no máximo a 30 quilômetros de um município e do outro. Então, você pega o mapa, já calcula lá, né, faz o diâmetro, 30 km para um lado, 30 km para o outro, e já vê a área de interseção. Essa é a área de busca. E aí se divide em critérios eliminatórios. E o que são os critérios eliminatórios? Tem que estar a 20 quilômetros de um aterro sanitário, né, porque não é para o meio ambiente. Tem que estar a 30 metros de um leito de rio. Tem que estar a 100 metros de lagos. E assim vai, a 3 quilômetros de uma malha urbana. Então, você vai eliminando, vai escurecendo no mapa todas essas áreas que, digamos, tem que ser eliminadas. Aí sobra o resto, aí você vai procurar botar o teu aeroporto, que você já sabe qual é o comando de pista necessário, qual seria mais ou menos o retângulo, né, de 5 por 7 ou
de quanto for, você já vai agora procurar. Isso ainda é manual, é visual. Você pega lá no Google Earth e aí busca, depois que você já eliminou todas as áreas que não podem ter aeroporto. Aí você pega, e antes também já definiu a direção do vento, você olhou a parte de vento, né, para saber qual deve ser se é leste-oeste, norte-sul, como é que deve ser. A maioria dos lugares não tem tido esse problema, então pode ser para qualquer direção. Então a gente vai, aí busca e identifica vários lugares que seja mais ou menos plano, que não tenha adesivos, lá na metodologia está lá, não pode ter adesivos maiores de 30 metros. Então toda vez que aparecem adesivos maiores, também você está eliminando. E não pode estar densamente povoado, né? Não pode estar malha urbana, então você vai afastando e tal. Depois tem uma contagem lá de quantas casas tem naquele lugar que você está escolhendo. Aí você escolhe vários sítios, né? Identifica vários sítios. Depois você tem que ir lá, aí você faz uns testes CBRs em 3 pontos daquela região, né? De todos eles. Faz os testes CBR, analisa. Na visita, você às vezes constata que o teu banco de dados está faltando linhas de transmissão, uma série de coisas que você não conseguiu ter os dados. Então, você corrige, acerta direitinho. Alguns sítios que você achava que dava para você colocar o aeroporto, não dá, por causa dessas alterações. Às vezes aparece um rio que não estava previsto lá, um lugar que brota água e tal. E aí você vai ficando com 3, 4 só, normalmente ficando com 3, 4. E aí você elenca agora por critérios ponderados. Você pondera quantas casas tem dentro daquela área, qual é a distância que está de uma estrada, qual é a distância que está de uma linha de transmissão de energia. Então, tem vários aspectos que você vai ponderar e aí sai um ranqueamento, né? O sítio A tem uma nota tal, o sítio B, sítio C, sítio D. E aí a autoridade, né, quem tá contratando o serviço, vai fazer a escolha, porque uma coisa que a gente não analisou é o custo da terra. Então, ele pode chegar que o que era melhor conceituado, a terra é muito cara, ou a terra, sei lá. Então, é um método que evita a subjetividade, é bem objetivo, é bem só dados que você coleta, verifica e analisa e pronto, sai. Então, já fizemos isso para o Sudoeste Paranaense, como a gente falou, inclusive já o governo do Paraná já decretou a área como de utilidade pública para a implantação do aeroporto, então está avançando. Isso foi um pouquinho antes da pandemia. Fizemos também para Alagoas, meu Deus, Maragogi, fizemos para Conde, que é o norte da Bahia, fizemos para Caruarí, no estado do Amazonas, fizemos o substituto do aeroporto de Belém e fizemos mais um, Jalapão. O Jalapão foi um processo que a gente iniciou e aí depois a SAC pediu para a gente interromper porque o governo lá do Tocantins já tinha decidido onde era, então, e não queria saber da verba lá do fundo da aviação civil. Então aí eles mandaram, não adianta fazer porque eles já têm lá o que eles querem, deixa eles fazerem. E agora nós estamos fizemos, né, quer dizer, já estudos de laboratório, de escritório de Arapiraca, está tudo feito. Só falta agora a gente fazer as visitas e constatar se está tudo ok para fazer o ranqueamento, medir lá o solo, etc., ver se está tudo bem. Então está faltando Arapiraca. E no pacote ainda tem mais um sítio, mas a SAC pediu para a gente aguardar a publicação do novo plano aeroviário nacional, onde vão constar as localidades potenciais de novos aeroportos. E aí que a gente faça o trabalho para uma localidade dessa, e não para qualquer uma Sim. localidade. Então, estamos aguardando por isso. E agora o estado do Mato Grosso está com a gente aí fazendo para algumas localidades, que eu prefiro ainda não colocar, claro. Porque isso gera muita especulação. Exato, sabe? Especulação. Então, a gente está fazendo trabalho aqui no escritório. Assim que tudo for acertado, a gente vai visitar os locais para pegar o calorzão lá do Mato Grosso. Tem que procurar ir numa época mais tranquila, né? Que eles querem para ontem, então é complicado. Professor... É porque se é o dinheiro tal agora, né? Não sabe se depois vai ter. Tem isso coisas. Também. Professor, mas vamos lá, conduz aí. Para que o público que está assistindo a gente aqui tenha uma compreensão um pouco melhor, você pode dar um pouco mais de detalhe e explicar o que é uma aeronave crítica? Aeronave crítica é aquela que vai exigir mais da infraestrutura do aeroporto. Então, notadamente, a gente pensa numa aeronave crítica em termos de comprimento, em geometria do aeroporto. Então, em termos de comprimento de pista. E você tem que definir, a pessoa tem que definir, né, o cliente tem que definir a aeronave crítica
e nos apontar até onde ele acha que essa aeronave deveria ir, para a gente saber com que peso ela deve sair, porque em função do peso da aeronave, das características do local, a gente tem qual é o comprimento de pista necessário, o mínimo necessário. Né? E aí depois coloca faixa de pista, coloca reza, etc. E aí vai montando, né, a geometria de todo o aeródromo. Né? Então a aeronave crítica era isso. Então, para esses estudos todos que a gente está fazendo para a SAC, são aeroportos regionais e a aeronave crítica está sendo o 737-800. Ah, ok. Tá. Está sendo definido para a gente. E a gente sabe também que hoje em dia um grande fator, não só em aeroportos, mas em qualquer outro ramo de atividade industrial, o meio ambiente ele tem sido levado muito em conta. Qual é o impacto direto no desenvolvimento, na concepção ou estudo de um aeroporto, em termos de meio ambiente, ruído, por exemplo? Se leva em conta também na hora da concepção aeroportuária o ruído ou eventualmente da aeronave para a emissão de CO2? Acredito que o ruído seja um aspecto mais interessante, mais importante na concepção. Você pode explicar um pouco para a gente, por favor? Posso. Na realidade, nessa metodologia que foi gerada aí para a SAC, essa metodologia que está disponível aí no próprio site lá da Secretaria, consta como critérios, como área do próprio empreendimento, incluir a área dos 75 decibéis, num plano básico de zoneamento de ruído. Então, você pega o aeroporto, né, e calcula lá aqueles RL1, R1L1, L2, R2, e aí traça lá a superfície, e ali, teoricamente, é toda essa área que a gente fica buscando. Quer dizer, já está incluído, então, a área de ruído mais intenso. Tá? E o critério que a gente pondera é depois pegar, mesmo uma área maior de 65 decibéis, quer dizer, menos ruidosa, mas também é um pouco perturbante, é incomodante, né? Gera reclamações, quantificar quantas casas, a gente conta mesmo, quantas casas tem lá. A gente não conta número de pessoas, conta número de casas, né? De habitações. E aqueles que têm mais habitações levam peso negativo, enquanto que aquele que não tem habitações, positivo. Então, a gente já leva em conta a parte do ruído. E outra coisa que é muito importante é a parte de altimetria, de zona de proteção. Então, a gente tem um programinha, isso a gente desenvolveu aqui, o Evandro desenvolveu um programinha, em que ele coloca a máscara, né, com aquelas superfícies de aproximação, superfície de decolagem, superfície de transição, horizontal, superfície horizontal. São planos transparentes, né? São só imaginários, mas que fazem com que a gente perceba se vai ter algum obstáculo perfurando esse plano. Então, a gente já vai escolher um sítio que tenha o mínimo de problemas dessa natureza. Que esse tipo de problema não só é um problema para a comunidade, né? Mas também é um problema para o tráfego aéreo. Né? Porque aí, de repente, você tem obstáculos, vai prejudicar rotas, etc. Vai restringir um pouco a capacidade daquele aeroporto. Então, isso já está embutido no próprio... Então, o que está embutido? Afastamento de áreas... quer dizer, é vetado a área de proteção ambiental, afastamentos de rios, lagos, observa também as correntes migratórias. Então, lá em Caruarí, esse foi um problema meio sério, porque... tem uma corrente migratória de pássaros que passa por cima lá da região toda. Aí falou, olha, eu tenho que relaxar essa restrição, porque senão eu não vou ter que botar aeroporto nenhum. Tá? Porque ali estão passando. E quando nós fomos fazer a visita, o problema é que a população da região, ela não costuma jogar o lixo de uma forma, né, guardadinha. Não, joga na porta de casa. Então, resto de peixe e tal. Então, a urubuzada, né, é assim, algo generalizado. Você fala, meu Deus do céu, vai ser uma briga por espaço aéreo aqui, urubus ou avião. Para todas as áreas seria esse problema, porque isso é geral em todo mundo ali, né? Vai ter que haver um processo educacional ali para se evitar isso. Esses assuntos esse assunto que você está colocando é muito interessante. Eu acho que tem muita gente que desconhecia todo esse processo para a construção de um aeroporto. E hoje a gente tem certeza e sabe que o ITA é um grande ator no Brasil hoje com relação aos profissionais que trabalham, né, nessa atividade. Eu entendo também que hoje, em função dos estudos no mundo, o ITA está
é equivalente com várias universidades no mundo em termos de conhecimento acadêmico, de aplicação de conhecimentos. A gente está, no Brasil, hoje, praticamente no mesmo nível que outras universidades no mundo. Na realidade, a gente tem... por exemplo, eu faço parte eu sou membro da diretoria da REDITA. A REDITA é a rede de investigadores, né? Rede de investigação de transporte aéreo da América Latina. Então, temos argentinos, temos mexicanos, temos espanhóis, portugueses. A gente promove evento a cada 2 anos, né? E eu faço parte da diretoria. Inclusive, eu queria ver se esse ano eu saio da diretoria. Mas é legal ir no evento e tal, mas eu não queria ter o compromisso depois de acompanhar e, sabe, ter aquele monte de reunião toda hora. Então, mas é interessante, a gente treina o espanhol da gente, né? Vai avançando com o espanhol e tal. Então, em termos de América Latina, não dá nem para comparar. Aliás, o melhor evento que aconteceu foi o que foi promovido pelo Brasil aqui na USP. Todos dizem isso, todo mundo. Olha, já tivemos 2 eventos na Argentina, 2 na Espanha, um na Catalunha, né, um em Barcelona, outro em Madrid mesmo. Tivemos 2 em Portugal, um em Lisboa, outro no Porto. Agora vamos ter em Medellín, né, agora em outubro, início de outubro, a gente está indo lá para Medellín para participar do evento. E estivemos no Chile também e já tivemos, só. Então, o resto aí, então a Argentina é muito forte, Espanha é muito forte. Tem muita gente do México, mas nunca tivemos evento no México. Mas é um evento bem interessante, onde a gente troca, durante 3 dias, a gente troca uma série, cada um faz uma ponência, né? Apresenta lá um trabalho a respeito do que está sendo feito no seu país. Então, isso em termos de América Latina. A gente participa também do ATRS, né? Air Transportation Research Society, né? Acabou de ter um agora na Antuérpia. O Guterres foi o Guterres e vários alunos nossos de pós-graduação estiveram lá. E um dos nossos alunos ganhou o prêmio como o melhor paper e tal. Quer dizer, isso para a gente assim, é um atestado legal. A gente fica super contente de ver o nosso aluno sendo premiado por um trabalho que ele... Na verdade, foi um trabalho decorrente da tese dele, né? Que foi apresentado lá e foi premiado como sendo um dos melhores para a faixa de idade dele, né? Para a faixa etária dele, que é um jovem bem tranquilo. Então, isso é muito bacana. E a gente tem sempre participação muito forte nossa. Nós temos um acordo aí com o pessoal... A Giovana tem um acordo aí com o pessoal da Alemanha, né? A Aachen. Inclusive, agora vem uma alemã, vai ficar 3 meses com a gente aqui, trocando ideias, desenvolvendo trabalhos. E vice-versa. Tem nosso pessoal que vai. Nós tivemos era um militar, um pós-graduado, que ficou lá no Canadá, em Calgary, né? Durante também... Aí foi 6 meses, ou um pouco mais até. Então, a gente está sempre em contato com o mundo todo, né? Isso é importante para a gente ir vendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É por isso que eu acho que a gente está no mesmo nível, né? E a gente se surpreende, inclusive, às vezes, com alguns trabalhos que a gente apresenta. Esse mesmo trabalho sobre escolha de sítio, a gente apresentou lá em Portugal. E agora nós estamos vendo que ele está recebendo... o pessoal está vendo o trabalho até nos Estados Unidos. Tudo bem que a gente fez o trabalho em inglês, né? Lógico, claro, para ter uma maior disseminação. Exato. Então, poxa, o pessoal está usando e está referenciando. Quer dizer, puxa, eu soube disso também semana passada. A gente ficou super orgulhoso, né? Fala, caramba, nosso trabalho está... Realmente o pessoal está vendo. Olha que não é tão simples essa metodologia. E o pessoal está vendo e está referenciando. Quer dizer, está usando como base para outros estudos. Isso, né? É muito... Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bacana. Uma coisa você tem razão. Nós somos poucos. Né? Nós somos poucos. Né? Tem um pessoalzinho da UNB... Tem o pessoal da COP, tem o pessoal da UFMG, tem o pessoal de Santa Catarina também, um pessoal muito bom de Santa Catarina. Da USP, eu acho que assim, o pessoal que estava na USP, o Gualda que liderava, o Gualda faleceu, deu uma diminuída, se afastou um pouquinho da gente. Mas é um grupo que quando tem os eventos, junta, né? São sempre os mesmos ali, né? Seja onde for o evento. Esse ano o Citrae vai ser lá no ITA. Aqui no ITA, né? Vai ser aqui... não aqui. Infelizmente não vai dar. Vai ser lá não vou poder participar esse ano, infelizmente. Pela distância. Não, mas olha, o que tem de trabalho, cara. E eu tô lá na comissão para ler os trabalhos, né? Então eu sou obrigado a ler e tal. Eu vejo alguns trabalhos muito bons. Tem um outro trabalho que merece uma melhoria na redação, sabe? Mas o conteúdo é interessante, né? Que alguma atividade está sendo exercida. Às vezes o cara não sabe colocar isso no papel de uma forma mais clara, Sim. né? Mas tem muita coisa interessante. Eu vou participar, vou assistir. Na realidade, eu nem estou apresentando nenhum trabalho para ele. Estou apresentando por Edith.
E nesse sentido, professor, nessa parte acadêmica e que ela é traduzida em resultados para o Brasil, quer dizer, a gente viu que não só para o Brasil, mas também para o mundo, como é o acesso, por exemplo, de alguém, de um engenheiro que quer entrar na área de transporte aéreo ou de aeroportos e deseja estudar no ITA? O que ele deve fazer? Se ele estiver interessado na área de aeroportos, por exemplo. Ele pode fazer o mestrado ou o doutorado, se ele já tiver um mestrado, né? Semestralmente ele pode dar entrada com pedido, né? Aí ele faz uma provinha simples, uma provinha só para, né, manter um padrão mínimo aí, e aí pronto, se engaja com a gente. Às vezes a pessoa vem com bolsa, às vezes a pessoa vem sem bolsa, às vezes a pessoa vem meio período, né? Não um período integral. Meio período acaba se esticando um pouquinho mais. Se é um mestrado, vai lá para 3 anos em vez dos 2, né? Se é um doutorado, vai para 5, 6 em vez dos 4, né? Que é o tradicional. Se tem algumas bolsas, não temos muitas bolsas, mas temos algumas bolsas. E esses trabalhos que a gente tem desenvolvido para SAC, para Sinfra e tal, gera algum recurso para a gente usar como bolsa para incentivo dos alunos, né? Para ajudá-los principalmente quando a área do tema de trabalho dele coincide com o que está sendo desenvolvido para essas empresas ou para essas organizações. Então, tem várias formas. E eu estou participando muito do curso do Safety aí do Donizete, que é um curso que é um mestrado e também tem um que é só de extensão. Então, tem muita gente principalmente piloto. Então, eu estou dando muita aula para piloto. Eu estou dando esse curso, esse aí é totalmente à distância, né? Então, ele é telepresencial. Eu acho interessante chamar de telepresencial. Só que ninguém está presente através da tela só, né? Mas a gente faz à noite. No meu caso, eu dou o curso, a minha disciplina eu dou nas quartas-feiras. É muito bacana. Eu aprendo muito, porque o pessoal está com experiência. O pessoal está lá, pessoal de Recife, pessoal de BH, que está atuando nos aeroportos, pessoal que está atuando como comissário, pessoal que está atuando como controlador, tem controladores participando disso. Então, poxa vida, a gente vai abordando os temas e eu adoro quando o pessoal começa a participar bastante, dar os seus testemunhos, fazer suas reclamações, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas legal, é muito bacana. Então, tem várias formas de você chegar nisso. Deixa eu aproveitar aqui, as perguntas vão vindo na minha cabeça. Depois de vários projetos que o senhor já participou, o senhor já teve a oportunidade de ter o retorno, o feedback de projetos implementados? Se foi realmente bem sucedido ou serve como lessons learned? Quer dizer, implementou um projeto, a equipe achou que estava ok, mas o retorno esperado não foi exatamente aquilo e aquilo serviu como ensinamento para um próximo projeto. Acontece isso ou normalmente o que é projetado ele é definitivo? Acontece. Um dos primeiros projetos que eu fiz como engenheiro foi uma ampliação do aeroporto aqui no sul de São Paulo, uma cidadezinha, né, que também não vou colocar o nome da cidade aí para evitar o problema. E eu estava muito empolgado, fazer o projeto da pista, tal, estender a pista, aumentar a segurança, tal, aquela coisa toda. Como é um dos primeiros trabalhos que a gente fez, né? Eu estava assim, querendo saber, eu queria já ver o negócio sendo implementado, construído. Aí passou um tempo e tal, eu fui atrás para saber, né? E aí o negócio não foi para frente, porque tinham 3 árvores nativas e lá o meio ambiente lá não permitiu que se fizesse a obra. Então isso é de uma frustração assim inimaginável, né? Eu diria que no início da minha vida eu era esse negócio anti-meio ambiente, eu não ficava muito preocupado com isso, né? Mas hoje não tem jeito, hoje você tem que se preocupar com isso, porque senão o teu projeto não vai para frente. Se você fizer o aeroporto, o projeto dele, e for numa área que não for adequada nesse aspecto de meio ambiente, você está colocando tudo a perder, né? Não passa. Então não é à toa que essa empresa que pediu para a gente fazer, o Odebrecht, né? Pediu para a gente fazer lá o estudo para o 3º aeroporto, colocou como condição básica não ser escolhido um sítio, uma área em que tivesse proteção ambiental. De preferência, escolhesse uma área já degradada, que pudesse até ser justificado como ia se melhorar as condições da área. Então, hoje em dia, a gente tem essa preocupação. Joia. Muito bom saber disso. Professor... Não, e sobre o que você falou, realmente, sempre quando a gente trabalha, a gente aprende. Sim, claro. Tá? Quando a gente faz o projeto, tal, a gente está sempre aprendendo, né? Quando a gente dá aula, a gente aprende. Muito mais.
né? A gente percebe, alguém faz uma pergunta que você nunca tinha pensado, aí você vai pesquisar melhor e aí você descobre que a tua forma de ver não está totalmente correta. Então isso é É muito muito bacana. bacana. E afora a atualização, né? Porque hoje em dia, caramba, a ANAC está gerando toda hora uma resolução nova, É, está mudando o manual. Acabou de implantar agora o PNAVSEC aí, né? O Plano Nacional da Aviação Civil de Contra-Interferência Ilícita. E eu acabei de dar aula para a galera sobre esse assunto, né? Então falei, tá, blá, 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 blá. Aí agora eu acabei de ver que saiu o novo. Quer dizer, o novo não tem é. grandes mudanças também, não, mas né, tá lá, nova resolução, papapi, papapá, classificação dos aeroportos, né? Aliás, tem classificação do aeroporto para tudo que é jeito, né? Você classifica para geometria, classifica para interferência ilícita, classifica para ruído, e cada um é uma É uma coisa norma diferente. Meus diferente, é. alunos reclamam, pô, mas como tem classificação nesse negócio de aeroporto? Tem vários, realmente. Não, por isso que é um estudo muito interessante. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui do canal, que participam do nosso canal aqui, não tinham muitos conhecimentos disso. E a gente acaba aprendendo através. Toquei no microfone. Acabam aprendendo através de experiências como a sua. Eu queria. Vamos terminar aqui o nosso bate-papo. Eu queria muito agradecer ao senhor de ter participado do nosso canal, de ter trazido, elucidado todas essas dúvidas que a gente tinha aqui com relação à concepção, desenvolvimento de aeroportos. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E talvez no futuro a gente possa encontrar um outro assunto um pouco mais específico e aí eu convido o senhor novamente. Tá Com bom? certeza, estou à disposição. Para mim é um grande prazer conversar. A gente vai aprendendo também, quando a gente vai Claro. conversando, a gente vai tendo outras Eu percepções não aí, fiz né? nenhuma Do pergunta, que a não gente fiz está nenhuma vendo. pergunta complicada não, né? Não, tudo dentro do conforme. Tá bom. Legal, fica à disposição aí, Muito tá, obrigado, Celso? professor. Muito obrigado e até breve. Valeu, um Um grande grande abraço aí. Um abraço. abraço aí para todo mundo. Tchau. Tchau. Bom, tivemos aqui a presença do professor doutor Cláudio Jorge, além de meu professor, uma autoridade muito importante hoje no cenário brasileiro em termos de aeroportos. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista e aguardem as próximas entrevistas que serão de mesma intensidade e mesma importância. Muito obrigado a todos vocês e até breve.